assim, envolvendo OVNIs, objetos voadores não identificados, onde aves foram atacadas. Esse fenômeno, quando ele atacava essas criações de aves, por exemplo, eles focavam a fêmea. Alguns órgãos que são liquefeitos dentro do animal, da ave ali, antes de ser sugado por aquela criatura, que se intitulou chupa-cabra. Nos casos que eu investiguei na década de 90 no litoral, houve veterinários que analisaram essas carcaças e descobriram que não foi nenhum animal predador que teria... Eles já viram seres saindo de dentro de cavernas, objetos entrando e saindo de dentro de cavernas naquela região. Eu mesmo, pessoalmente... Olá, amigos e amigas! Em oferecimento a Fujikura Genética de Codorna, a Kilbra Equipamentos, a Frato Embalagem, a Librote Embalagem e também a Smutec, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais, só que hoje nós não vamos falar em tese de avicultura. Nós vamos falar sobre alguns casos bem relevantes aqui do Brasil. Um convidado que eu trouxe hoje maravilhoso, eu estava tentando trazer ele há muito tempo, que ele aceitou o convite de fazer esse bate-papo conosco aqui do Pod Aves. E hoje nós vamos falar sobre ufologia. O que a ufologia tem a ver com o Pod Aves? Vou apresentar para vocês o Edson Boaventura, nosso convidado de hoje. Edson, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast. Bom, o rei do podcast, né? Eu que agradeço aí o convite, né? E para mim é interessante, né? Porque o teu nicho é totalmente diferenciado e a gente vai ter a oportunidade aqui de levar conhecimento dentro da ufologia, do fenômeno OVNI, para o teu público, né? Inclusive tem casos de... assim, envolvendo OVNIs, objetos voadores não identificados, onde aves foram atacadas por tripulantes desses OVNIs. Teve até aquele episódio bem conhecido, né, na mídia como chupa-cabras. Então a gente pode até abordar alguns casos a respeito disso, porque eu creio que, vez ou outra, né, os agricultores, os avicultores, eles têm aí enfrentado algum tipo de mortandade na criação deles e inexplicável. Né? Tem alguns que realmente são inexplicáveis. Alguns são animais selvagens, né? Pode ser furão, suarana, alguma coisa assim. Mas tem algumas mortes que realmente ficaram assim incógnitas, né? Então fala, o que será que aconteceu aqui? Porque está muito estranho. E tem casos aí que ocorreram a partir da década de 90 e até os dias atuais, vez ou outra, acontece. Eu fiquei sabendo até de casos que ocorreram em 2022, né, em 2018, né, que é bem próximo do ano que a gente está vivendo, 2025. Né? Show. Edson, vamos falar. Eu estou curioso, eu já vou sair. Mas antes eu gostaria de te dar um brinde aqui do nosso podcast. É um brinde feito... com muito carinho, tá? Do pessoal que legal. Felizardo. Pode abrir, tá? Mostrar para as câmeras. Enquanto isso, o Edson vai abrindo o brinde dele. Nós gostaríamos de pedir, eu vou pedir ajuda para a Letícia, que vai nos ajudar a falar nosso primeiro apoiador, a Fujikura. Letícia, o que a gente pode falar da Fujikura? No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura. E a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Então você que é avicultor e quer uma genética de qualidade, genética de codorna, pessoal, é Fujikura. Fujikura hoje é a melhor genética de codornas, hoje América Latina. E também nós temos a Kilbra. Letícia, o que a gente pode falar da Kilbra? Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Kilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas.
Com a Quilbra, você não só eleva a sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Quilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Certo, então. Então, você que é avicultor, queira expandir ou iniciar com equipamentos de qualidade, tecnologia, é a Quilbra. Também nós temos a Frato Embalagens. Letícia, vamos falar um pouquinho da Frato? Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta, com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Certo. Então, para você agora que queira fazer a classificação de ovo, pessoal, Smutec. Smutec hoje é a melhor aí em questão de classificação de ovos. Smutec faz a exportação, Brasil inteiro também atende. Pessoal, ótimo atendimento. Smutec para classificação de ovos. Certo? No Pod Aves, a automação do futuro tem nome: Smutec Avicultura. Apresentamos mais uma opção. A Smutec Avicultura revoluciona sua granja com tecnologia suave e precisa, oferecendo automação de alta performance e manuseio simplificado, mais agilidade e eficiência no seu dia a dia. Soluções inteligentes para embalar, classificar e transportar ovos com máxima precisão. Atendimento especializado e pós-venda impecável, pois a inovação de verdade não termina na compra, ela acompanha você em cada etapa. Smutec Avicultura, tecnologia suave, simples, eficiente e precisa para a sua granja. Vamos lá, Edson. Então, tô feliz aqui, ó, ganhei um monte de coisa, ó, caneca, né, um negócio aqui para churrasco, Cara, né? Isso aí Isso aqui é da hora, hein? Da hora, eu gosto de churrasco. Camisa Camiseta, do patrocinador. né, ó, do patrocinador aqui, ó. Da Quilbra. Da Quilbra. Quilbra. Smutec. Cara, essa empresa, ela faz classificação de ovos. Isso aqui é uma cara. toalhinha, ó, Toalhinha da hora. da Smutec. Então, muita coisa que eu acho que eu nunca ganhei tanta coisa. Embalagens, tá? Ali, embalagem. O que é? É a Frato Embalagem e Librote. Olha. Mas assim, vamos lá. Bom, primeiramente, novamente gostaria de te agradecer. E você que você é referência, o rei do podcast, você mesmo fala que você tem diversos podcasts. E eu já vou sair com você falando, porque eu já conheço você e o pessoal que queira conhecer mais o Edson, tem vários podcasts aí, mas eu vou sair já com você, não vou te perguntar como é que você entrou no podcast e tal. Vamos partir lá de adelante, como se diz em espanhol, né? Uhum. O que me traz aqui é para falar o seguinte, e aí? Existe ou não existe alienígena, cara? Olha, qual é a tua opinião? Então, quando a gente fala alienígena ou extraterrestre, a gente já está dando a origem para aquele bichinho ali, para aquele tripulante que apareceu e está associado a um OVNI, a um objeto voador não identificado. Uhum. Só que, na questão da origem do fenômeno, é uma coisa que ainda está em termos assim de teórico, né? Então, é conjectura. A teoria antigamente que se falava muito era o extraterrestre, ou seja, um ser que viria de algum lugar aí do universo, né? Talvez até um outro sistema solar, né? E estaria chegando aqui, né? Conseguiu transpor essa barreira de espaço e tempo e chegar aqui de alguma forma. Então, a teoria alienígena ou extraterrestre era a mais bem aceita. Isso no passado. Hoje, na atualidade, já se fala a respeito da conjectura ou da teoria interdimensional. Uhum. Então, poderiam ser seres que não seriam intitulados aí extraterrestres ou alienígenas, e sim de outras dimensões, né, interdimensionais. Por quê? Porque no fenômeno OVNI tem se observado muito a questão de objetos que, de repente, aparecem do nada, desaparecem, como se estivessem entrando em portais ou em alguma coisa energética diferente daquilo que a gente entende. E isso faz bastante sentido a teoria interdimensional, inclusive hoje ela é mais bem aceita, porque o James Webb, que é aquele telescópio, né, que está procurando vida aí, teoricamente ainda não achou nada relevante. Mas vida deve ter. Agora, se é pensante ou não é outra questão, né? Não achou vida de nenhuma forma.
Ou, pelo menos, é o que a NASA diz que não achou. Então, como existe dentro desse meio da ufologia o acobertamento militar, né, por conta desse assunto ser sensível, ser de segurança nacional, então pode ser que estejam escondendo do público. Mas aí já entra naquele campo da teoria da conspiração, aquela coisa toda. Eu prefiro ficar assim... acreditar que, de repente, eles estão vindo, talvez, de outras dimensões, ou talvez em bases já instaladas em alguns locais da própria Terra. Por exemplo, hoje se discute que poderiam ter bases em regiões abissais, já que o planeta tem 3/4 dele é água, e tem muito incidência de OVNI entrando e saindo de dentro do mar. Se 3/4 do planeta é água, olha só, e muitas regiões abissais a gente nem chegou lá, mesmo com nossos maquinários, nossas tecnologias, a gente não conseguiu chegar lá, seria o lugar ideal, adequado, ideal. E isso é interessante de estar falando, porque na última audiência pública que teve no Congresso Nacional Norte-Americano, eu vi, cara, onde o almirante Galladay, um almirante da Marinha norte-americana, né, já na reserva, né, já aposentado, ele falou publicamente abordando esse assunto da questão do OSNI, né, do objeto submarino não identificado, e que inclusive existiam tecnologias, né, equipamentos desenvolvidos pelos militares, pelos engenheiros ali, para detectar determinados sons que esses objetos produziam dentro do mar. Né? Em algumas situações foram filmados, foram detectados até em sonares, né, de embarcações militares, navios militares. Então, isso vem ao encontro de que talvez esses seres que nos visitam já desde que o mundo é mundo, venham de mais próximo do que a gente imagina, ou seja, dos oceanos. Além disso, só para complementar e encerrar essa questão da possibilidade de onde eles podem estar vindo, eu pesquisei durante muitos anos uma região no interior de São Paulo, que é no Vale do Ribeira, a cidade de Iporanga e adjacências ali. E lá existe uma concentração de cavernas muito grande. O PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, já catalogou mais de 300 cavernas na região. E os moradores, né, rurais ali e tudo mais, eles já viram seres saindo de dentro de cavernas, objetos entrando e saindo de dentro de cavernas naquela região. Eu mesmo, pessoalmente, junto com minha equipe, tivemos a oportunidade de fotografar, de filmar esses fenômenos luminosos lá na região. Então, pode ser também que eles se utilizem de protuberâncias na crosta terrestre, cavernas ou alguma gruta ou grota, né, que nem o pessoal fala, para se esconder ali. E, de vez em quando, eles saem para fazer determinadas programações, né? Pesquisas, experiências genéticas, mutilações de animais e por aí vai. Pois aí é que nós iríamos entrar vamos entrar nesse ponto, que é aonde, vamos falar assim, a ufologia, ela impacta o agro. Porque se fosse para aparecer, por exemplo, assim, eu vou me colocar, vou praticar empatia, eu sou um alienígena. Cara, eu não ia aparecer numa cidade, eu ia aparecer no interior, ali onde tem animais e tal. E existe algum impacto da ufologia no setor agrícola? Com certeza. Principalmente naquela questão de um fenômeno que a gente intitulou de chupacabras. Ok. E esse chupacabras, o que seriam? Seria uma criatura que muitas vezes está associada a um objeto voador não identificado, uma luz lá que apareceu durante a noite dos ataques à criação ou em noites anteriores ou posteriores. E essas luzes que eram vistas, logo depois, no dia seguinte, se observava uma mortandade muito grande no rebanho ali, né? Principalmente das cabras, por isso que ficou chupa-cabras, né? Em Porto Rico, por exemplo, eram criações de ovelhas, né? Em algumas outras partes ocorria cavalos,
No litoral de São Paulo, aí, como a gente tem uma concentração de aves, então era galinha, ganso, patas, né? E o interessante é que esse fenômeno, quando ele atacava essas criações de aves, por exemplo, eles focavam a fêmea. Pois então, bom, vamos Entendeu? O macho geralmente eles neutralizavam ou deixavam extremamente assustado. Tipo, no caso das ovelhas, cabras ou gado, eles cortavam a orelha. No cachorro também, teve ataque a cachorro, a cavalo, até animais selvagens chegaram a ser atacados. Mas na questão das aves, a gente sabe, né, quem cria e tem essas criações, sabe que ela faz um barulho sim, a galinha, tremendo. Sim, a galinha. Né? Galinha da Angola, por exemplo. E a gente tem, na casuística ufológica, ataques desses animais, desses seres, coletando material genético, sangue desses animais e, às vezes, alguns órgãos que são liquefeitos dentro do animal, da ave ali, antes de ser sugado por aquela criatura, que se intitulou chupa-cabras. Mas aí é que tá. O pessoal... Você já deve ter recebido esse questionamento. E eu vou te fazer esse questionamento novamente, porque o público daqui pode estar querendo perguntar para você. Tá, mas qual é cientificamente, tá? Vamos lá. Eu tenho lá... Você falou até que tem em outros podcasts que tem a questão de teve um monte de patos e patas abatidos, tá? Mas, cientificamente, o veterinário vai lá e faz a análise, porque o veterinário sabe quando é um ataque de outro animal ou não é um ataque de outro animal. Um animal selvagem, por exemplo, um cachorro do mato, uma sussuarana, né? Um furão. Esses patos foram analisados pelo um profissional, pelo veterinário, de fato? Sim. Nos casos que eu investiguei na década de 90 no litoral, houve veterinários que analisaram essas carcaças e descobriram que não foi nenhum animal predador que teria feito aqueles buracos, né? Por onde foi extraído o sangue e os órgãos, muitas vezes de tamanho maior, desproporcional ao furo, ao buraco. Como então, assim? Vamos supor assim, o coração, as vísceras, era interessante para esses animais. Então, isso desapareceu. Quando você fez a autópsia, que você cortou o animal e abriu, de repente não está lá o coração, não está o fígado, não tinha nada. Mas aí... Agora... Tá, mas não tinha corte nenhum, só tinha um furo. Tinha apenas um furo. E esse furo não daria para sair. Você não consegue arrancar esses órgãos porque o tamanho do órgão é maior. Então, o que acontecia? Em algumas das vítimas, né, desses animais, foi encontrada uma substância meia gelatinosa, esverdeada, que eles não conseguiram também saber assim, do que se tratava, que tipo de substância era essa, mas se especulou na época que poderia ser algo colocado por aquele animal e essa substância verde, esverdeada, ela liquefazia, ela dissolvia os órgãos internos, tornando, portanto, eles líquidos, e aí depois o bicho sugava o sangue juntamente com os órgãos já desfeitos ali. Tipo um ácido. Liquefeitos, assim, como se fosse um ácido. Tá? Então, tinha essas questões e... geralmente, assim, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ver alguns recortes de jornais da época. Então, você tinha lá, chupa-cabras mata-ganso, em Camará. Realmente, ó, isso aqui... Tá, e esse, por exemplo, assim, aqui dá para ver que tem hematomas aqui nos animais. Morte de patos é atribuída a um fenômeno sobrenatural. Né? Aqui, por exemplo... eles falam, o que eles chamam de sobrenatural? Aqui, ó, morte das patas ainda é um mistério. O laudo de necropsia não é conclusivo, né? Porque tinha os veterinários que faziam e aqui tem esse tipo de... Um orifício aqui. São orifícios que eram feitos nos patos, né? Ou nas galinhas, e que seriam muito pequenos. E assim... Esse tipo de ave, ele é extremamente barulhento. E às vezes no sítio, por exemplo, no sítio Caruara, onde aconteceu que é lá em Bertioga, no interior
aliás, no litoral de São Paulo, perto de Guarujá, ali, que era a cidade que eu morava na época, nesse sítio Caruara tinha cachorros também. E os cachorros não deram sinal de nada. E, às vezes, as mortes ocorriam dentro do viveiro. E os animais eram amontoados. Quer dizer, eu não conheço uma sussuarana que vai matar 30, 40 animais e vai fazer montes. E você não encontra nenhuma marca de sangue, nem de espisoteamento. Tipo, né? as aves estavam amontoadas. Estava amontoada. Com orifício. Com orifício sem sangue. E dentro do viveiro, que é um lugar confinado, pequeno, Sim. você não tem ali marcas deles tentando se defender, esses animais. Porque isso faz a gente até pensar, na época a gente ficou pensando, que poderiam ser uma espécie de hipnotismo que o chupacabras fazia com esses animais, então ficava tudo ali meio abobado, meio paradão, e aí não se escutava barulho, porque num ataque desse, envolvendo uma série de animais, assim, seria comum a gente ter um barulho. E o que eles falam nos jornais, os depoimentos que a gente coletou, falam que não tinha barulho nenhum. Você quer ver foto colorida? Eu quero, cara, aqui, porque assim, ó, o que eu fico pensando, que eu conheço um pouco de aves, tá? E eu vou te dizer que pode ser que eu tenho lá também, a questão do gambá. O gambá, ele come sua cabeça, Sim, né, sim. da ave, né? Mas essa aqui, ó, eles ave não tá... comem a cabeça, eles faziam um furo no peito Pois então. e sugavam o sangue. Mas só tinha um furo só, não Um tinha furo dentes? só. Nada, não encontrava dente. Tanto é que os veterinários ficavam assim, perplexos. Né? Teve alguns... esses casos aqui são tudo da década de 90, 97. Até eu vou pedir pro pessoal da avicultura que está nos prestigiando, se tiver um caso assim na sua granja, comenta embaixo, alguma coisa, relata. Mas realmente aqui só tem um furo na ave. Isso, geralmente é na cabeça. E, assim, animais de grande porte, né, não sendo aves, por exemplo, ovelha, cabra, ou mesmo gado, ou cavalo, cachorro, geralmente faziam um furo no cérebro. E eles extraíam também o cérebro e algumas partes, às vezes, da barriga. Tipo, no caso, se tiver úbere, por exemplo, no caso da vaca, né, as tetas. Então, tirava e os órgãos internos. E só para você ter uma ideia, isso aqui são animais extremamente selvagens, né? Então, você tem um porco-espinho aqui e com a mesma marca foi morto e tirado o cérebro. E aqui um outro animal, né, que é uma raposa, que também é extremamente selvagem. Não é o lobo-guará? Não, é um lobo-guará. É um lobo-guará. E só está com um furo só na cabeça. Isso, na cabeça. Tá? E foi retirado o cérebro e os órgãos internos. Vamos pensar assim, cara, vou me colocar como cético aqui agora. Cara, para alguém fazer isso aqui, teria que ser um veterinário extremamente com algo cirúrgico, tá? Isso. Ou um animal, um cachorro, qualquer outro, teria que ter marcas de dente. Não tem marcas de dente, não. É só um furo. Olha, no caso dos animais maiores... Não pode ser um tiro, Edson? Oi? Não pode ser tiro? Não. Porque não foi encontrado nenhum projétil de bala, né? E simplesmente o bicho ali, ele está associado a um avistamento de uma luz que apareceu e depois encontraram ali. Ó, por exemplo, só para você ter uma ideia, no caso do gado, eles são mais específicos. Eles geralmente fazem um furo, extraem as órbitas, pegam essa parte da boca. Tá? Aí tem alguns casos, 2017, 2019, 1995, na Argentina, nos Estados Unidos. Todos o mesmo corte, né? E eles pegam o úbere. Ó. No caso da vaca, geralmente são extraídos o úbere. E essas incisões, elas não são feitas nem por bisturi, nem por instrumento cortante e nem por laser. Mas é alguma coisa cortante que ela corta, esse aqui, por exemplo, que foi cortado serrilhado, e é cauterizado imediatamente. Por isso que não sangra. Eu ia te perguntar isso, se aqui tinha sangue aqui embaixo nas vacas. Aqui não tem. Nem nos patos, nada, não tem sangue. Nada. E aí, alguns casos, acontece, por exemplo, quando está chovendo. E aí você, às vezes, não tem as marcas das pegadas da vaca
chegando até aquele local. Então, como que ela foi voando para lá? Ela não tem asa, né? E assim, foi visto aquelas luzes durante a noite, um fenômeno totalmente diferente, que não era avião, que não era nenhum objeto voador convencional. E aí, no dia seguinte, aparecem os animais mutilados. Um detalhe também que é interessante da gente falar aqui é que os animais de rapina, urubu e outros animais roedores, tal, eles não chegam na carcaça. Mas a pergunta que eu te faço é, esses animais aqui, eles eram da propriedade ou eram de outra propriedade? Eram da propriedade. Então não teria, por exemplo, assim, condição de pegar um animal de uma propriedade, leva, sei lá, tô conjecturando aqui, numa nave e faz lá todas essas análises. A gente imagina que, por ser limpo, pode ser que a nave vem, pega o animal, porque já foi visto também o objeto jogando um foco de luz e o animal flutuando para dentro da nave. Isso pessoas, né, que chegaram a relatar isso. E então pode ser que eles fazem as incisões dentro da nave e depois largam o animal morto, a carcaça ali, né? Porque o que você traz aqui realmente são provas tipo de fotográficas, né? Isso. E aqui você olhar a parte da boca, isso chama atenção, e a gente fala que pode ser alguma coisa relacionada à experiência genética, porque quando a gente tem que fazer exame de DNA hoje, o que eles fazem? Pegam um cotonete e enfia na sua boca, né? Dentro da boca, aqui na bochecha, né? E aí tiram o material para fazer a parte genética, né? E do animal, eles se interessam justamente por essas partes. Ou partes sexuais, né? Às vezes pegam o úbere da vaca, né? Que está relacionado também à reprodução, tudo mais. Então, alguma coisa muito bizarra está acontecendo. No caso das patas, galinhas, tal, que vez ou outra são atacados, a gente tinha até uma conjectura que depois do caso Varginha, né, que foi aquela captura de criaturas, né, pelo Exército Brasileiro, pela Polícia Militar e também pelo Corpo de Bombeiros lá de Varginha, logo depois, né, de janeiro de 96, começaram a ter ataques de chupacabras a criações tanto em Minas Gerais, São Paulo, interior de São Paulo, litoral também de São Paulo, Rio de Janeiro, e depois começou a irradiar também para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e alguns casos isolados no Nordeste. A gente sabe de alguns cachorros, na Bahia, por exemplo, que aconteceu isso. Tem um livro do Carlos Alberto Machado, que é um pesquisador, professor universitário lá do Paraná. Ele escreveu um livro chamado Olhos de Dragão. E aí ele trata desse assunto do chupacabras de forma científica, técnica ali, trazendo as estatísticas, os casos. Alguns pelos de chupacabras foram analisados também e não se conseguiu definir de que tipo de espécie era aquele bicho. Ou seja, não era um felino, não era nada assim conhecido ou catalogado, né? E o exame de DNA é meio caro, né? Inclusive, eu lembro que na época foi feito no Japão. O pessoal de uma televisão japonesa bancou os custos para fazer esse exame aí. E o interessante é que eles geralmente pegam fêmeas, né? Os machos, como eu te falei, eles geralmente só neutralizam. Então, corta a orelha, né, e faz algum corte, algum hematoma com as garras, né, para deixar o bicho meio atordoado ali. Mas o que eles parece que se interessam é as fêmeas. E aí eu fico pensando, poxa, então esse chupacabra, ele consegue pressentir o hormônio feminino daqueles animais, né, para poder fazer essa seleção? Né, pegar só as fêmeas, ou essa experiência que eles estão fazendo faz com que eles precisem do material das fêmeas e não dos machos. É muito raro a gente encontrar uma mutilação de animal macho. E para aquelas pessoas que são céticas, tá? Que não acreditam, e qual é a prova principal que você poderia apresentar dizendo o seguinte, olha, existe, ou não é que não exista, mas tipo assim, olha, coloca aquela pulga atrás da orelha. Tu não tá acreditando, tá, mas então me explica isso. Tem algum caso assim que você tenha? Então, vamos lá.
No caso do chupacabras, especificamente, ele atuou de 97 aqui no Brasil, assim, que foi a onda, né? A onda mais forte foi a partir de 96, depois do caso Varginha. Então a gente teve uns picos 97, 98, 99. A partir do início dos anos 2000 ali já foi declinando essa atuação, embora ela voltou depois em 2013, 2018, 2002 teve alguma coisa também, e 2022 foi o último ataque. Eu até trouxe aqui, ó, Diário do Grande ABC, um caso aqui de 99, que foi dentro daquela onda que ocorreu, mas ó, em Apucarana, que é Paraná, a gente teve aqui também, ó, ataques de aves. Isso aqui é interessante, ó, da Jornal Folha, 25 de julho de 2002, e tem o Jornal Estado do Paraná, que fala sobre o mesmo caso, 26 de julho de 2002, que é chupacabras teria matado aves em chácara em Apucarana. Cerca de 80 aves, entre galinhas, patos e gansos, foram encontrados, estou lendo aqui a matéria, foram encontrados mortos de forma suspeita anteontem à noite na chácara Paraíso, no bairro Núcleo Recanto, do lago em Apucarana. Apresenta perfurações no pescoço e no tronco. Esse foi um pouco diferente, né? E os animais foram encontrados sem sangue e amontoados na propriedade rural. Segundo o caseiro, em entrevista ao repórter Lloyd Souza, não havia no local nenhuma mancha de sangue e não foi percebido grande movimentação no terreno durante a ação. Características associadas ao lendário chupacabras, que há 5 anos foi considerado responsável por uma série de mortes de animais em propriedades rurais brasileiras, né? E assim, aí a Polícia Civil está investigando, tal, mas não conseguiu descobrir o que era. Isso em 2002, né? Você pegar aqui, ó, 2018, você tem, ó, mais 30 animais na região de Curitiba. Tá, vamos por partes, como se diz o Jack. Vamos pegar esse caso aqui, tá? Esse aqui, vamos falar desse aqui primeiro. Vamos lá. 80, eu vou conjecturar aqui porque a gente é criador, tá? Isso. E é fácil morrer 80 aves num aviário, tá? Uma doença aí que seja letal, morre 80 aves. Então, o fato de morrer 80 aves não se caracteriza como extraterrestre ou fator ufológico, tá? Mas elas tinham uma perfuração e foi extraído o sangue. Aí é que tá. Isso que é a estranheza. Tá, aí é que tá. Aí que a porca torce o rabo. Tá? E foram feitos montes. Eu tenho fotos... Mas todas as 80 estavam com furo? Todas as 80? Todas. Caraca. Todas. Tem casos de ovelha, por exemplo, tem um caso em Ortigueira, no Paraná, que aconteceu dentro dessa onda chupacabras, e que foram 60 ovelhas. E elas estavam dentro do capril, né, que chama? Dentro do capril. E aí, o que eles foi encontrado? Um monte de ovelhas desse lado e um monte de ovelhas do outro lado. Tem essa foto. Tudo amontoado. E não tem marca de sangue, pisoteamento, mas não nada. Pode ser alguém chegou lá e começou a matar as ovelhas a tiro, alguma coisa assim? Pode. Bom, eu tô conjecturando aqui, sim, né? mas não... Mas... E o barulho? Você escutar mas o cara, tiro. se for o próprio dono da fazenda, não vai falar. Não, porque ele teve um prejuízo tremendo, né? Quando você falou de impacto, né, no agro, o impacto é justamente esse. Às vezes o cara tem lá 30 cabeças, que é o sustento dele. E aí, de repente, de um dia para o outro, ele se vê, né, falido. Tá, né? mas aí não viu se ele... Tá, porque eu vou fazer agora advogado de diabo. Ele não tinha seguro. Sei lá, precisou de grana. Não sabemos. É aí que... Tá, mas aí vamos lá. Mas esse cara aqui, ó, que a gente entrevistou, que é o lá do sítio Caruara, ele era bem pobrinho, tá? Então, com certeza não tinha seguro, não. Tá? E, na verdade, foi prejuízo que ele falou. Esse senhor aqui, ó. Ele disse que o prejuízo foi grande. Esse aqui não parece ter seguro. Mas por que eu tô falando aqui? Agora, se você me diz o seguinte, tá? Olha só, Adriano. 80 aves, 80 galinhas, vou falar assim, morreram. As 80 estavam com um furo, tá? E foram amontoadas. Tá? Um furo pode ser tiro, abate.
uma arma de fogo ou com arma de pressão, vamos falar assim, uma carabina aí 6.35. Então, mas aí teria o projétil. O projétil Tem que estar lá dentro. dentro. Tem que estar lá. Agora, ninguém vai se dar o trabalho de pegar e dar as 80, vou lá, bate uma galinha, vou lá, tiro o projétil com uma pinça. Não tem como, tá? Isso aqui é uma prova que é irrefutável. Tipo, não tem o que... Alguém que diga assim, não, eu não acredito, você apresenta isso aqui obrigatoriamente. Tá, então me prova o que poderia ser. Eu tô tentando conjecturar aqui alguma coisa... Aham. Cara, eu não consigo entender. Se tiver algum avicultor que possa nos ajudar aqui, colocar depois. Então, geralmente, quando você quer acobertar o assunto, assim, o que eles vão inventar? Falar, foi um animal selvagem que atacou e tudo mais. Ó, só vai ter te marca de mostrando, dente. isso aqui é uma das ovelhinhas, isso aqui foi no interior de São Paulo, na época também, esse aí sou eu, tá? Não parece, mas sou eu aí. Os anos te fizeram bem, né? Me fizeram muito bem, né? E esse aí é um dos machos que sobreviveu e sem a orelha. Ele tá sem Ele a tá outra... com a orelha cortada Tá mesmo. com a orelha cortadinha. Tá, mas por que você disse que foi um caso ufológico? Só pode cortar a orelha, pode ter cortado no potreiro, numa cerca, um animal, sei lá, um lobo, pode um lobo, não. Porque assim, tem pessoas que chegaram a ver esses animais com as garras, né? Porque eles eram descritos o quê? Olho vermelho, presas, uma espécie de crina atrás, tinha aletas no braço, assim, porque às vezes ele dava uns pulos e planava. Cara, a minha sogra acredita em lobisomem. Se tu falar isso, ela vê esse episódio, ela não vai mais sair pra rua. Então, lobisomem, dentro da ufologia, porque o lobisomem é dentro da área da criptozoologia, né? Que estuda lobisomem, vampiro, todas essas coisas aí. Mas o lobisomem, né? Aquele ser peludo, na época de Varginha, foi visto lá também. Sabia disso? Dona Terezinha tá De olho lascada. vermelho. Ela que acredita em lobisomem tá lascada. Teve, inclusive, um rapaz lá de Passos... Tá, mas tem que prova, alguma prova, assim, científica, tipo assim, porque... Ó, esse rapaz, ele lutou, só que aí Contra o jornal colocou que era o lobisomem. Mas, na verdade, essas criaturas que estavam lá em Varginha. Isso era em Varginha. Em Varginha. Só que botou, caso do lobisomem, mobiliza a polícia. Então tem uns laudos, tudo Que aí. livro que esse... Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Que livro... Esse é o teu livro, né? Esse aí é um livro que eu escrevi sobre o pega caso Varginha, 402 páginas, né, o volume 1, ETs de Varginha montando quebra-cabeça. E ele traz aqui vários aspectos inéditos, fala dessas criaturas peludas que apareceram na época, e também essa criatura mais comum, que era sem pelos, né, de olho vermelho, calombinho na cabeça, né, 3 dedos nas mãos, 2 dedos nos pés. Sabe que tem muita gente que não acredita em Varginha, né? Língua bifurcada, né, um negócio bifurcada? bem bifurcado. Tipo de... Tipo de réptil. Lagarto? De lagarto. E o chupacabras tem gente que relata que ele tinha a língua também meio parecendo de réptil, assim, de cobra, né? E o olho vermelho também. Então, assim, o chupacabras, ele lembra muito a criatura de Varginha. E nós acreditamos que, como esses seres foram capturados em Varginha, na verdade não era o ser inteligente da nave. Talvez fosse uma espécie de cachorrinho do ET. Um animal treinado para uma determinada programação e que deu azar e que foi pego ali. Mas eu queria voltar aqui, ó. Geralmente, o que eles falam? Nesse caso aí, ó, do Paraná, da colônia lá, Zacarias, eles tentaram colocar que eram cachorros que estavam atacando os 30 animais lá, né? Então, que eles fizeram? Pegaram os cães suspeitos e colocaram no canil durante um tempo, só que em outras fazendas começaram a ter ataques também. O cachorro não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não, eles estavam presos. Então não eram os cachorros. É porque cachorro ele vai matar e vai ter dente ali, sabe? Então, mas a primeira hipótese, assim, mais plausível que eles tentaram achar é que seria alguma coisa, o cachorro com raiva, sei lá, né, com alguma coisa, ou até um animal selvagem mesmo, né? Algum predador natural. Mas com um furo só? O problema tá aí, o gargalo é esse furo só. Então, mas é assim. O que me intriga é um furo. Porque assim, ó, cachorro ataca. Vai ter um rasgo, vai ter um dente, vai ter... Agora, o que tá me intrigando é um furo só. Um furo só.
Agora, mim, um furo só tem duas coisas. Ou é o ser humano, né, que vai ali e faz uma coisa cirurgicamente, ou é um alvejado por alguma bala, entendeu? Tipo, não tem o que fazer. Agora, teria que pegar o animal, fazer a autópsia, não sei se que fala. E necrópsia, necrópsia. Né? E ver se... Autópsia é humana. E ver se tem um projétil dentro. Não tem um projétil dentro. Tá, ok, mas tem vestígio de pólvora? Não tem vestígio de pólvora, tá? Beleza, tá. Tem vestígio de chumbo? Porque... Também não. Cara... a única coisa que encontraram... Os veterinários que tiveram oportunidade de abrir alguns animais e analisar, acharam essa substância verde. Ou não encontrava nada, ou não tinha nenhum tipo de substância. E a única associação que tinha é essas luzes que apareciam no dia da matança, ou no dia anterior, ou no dia posterior. Então, tem vários vídeos da década de 90 dessas luzes aparecendo nas fazendas que teve esses ataques. Aqui, ó, isso aqui é um outro jornal do Chile, tá? De 2022, né, mais recente. É a Rádios Regionales, né, de 18 de junho de 2022, que fala de ataque de 30, né, também. 30 aves encontradas mortas nessa região... Quer ver? Acho que é O'Higgins. Região de O'Higgins, em Santa Cruz, no Chile. Se trata de 37 galinhas e 2 gansos mortos, né? As aves apresentavam mordeduras, né? Essas tinham mordeduras e sangue succionado. Isso poderia ser algum animal... predador. Porque daí se tem mordeduras, se tem mordidas, que isso. Mordedura é mordidas. Então, eu trouxe esse aqui só para mostrar o seguinte, que a imprensa, seja televisiva, escrita, ela muitas vezes distorceu essa questão do chupacabra. A gente tinha, naquela época, acontecendo um fenômeno diferente, sobrenatural, sem explicação, mas também tinha ataques normais de predadores. Esse aqui eu digo que com certeza foi um predador. Canino, um canino. Com certeza é um predador. Agora, cara, essa aqui não tem como dizer que foi um canino, cara. Não, furo só. É um furo só, no peito, né? Só se fosse um cachorro que nasceu com um dente só. Mas teria que ser um cachorro só. Só que daí você me disse que foi em vários lugares. Foram em vários lugares. Então não tem como. Só se o cachorro tivesse asa. Então, assim, a gente tinha tanto fenômenos normais, né, de predadores acontecendo, como também coisas sobrenaturais relacionadas ao fenômeno. Agora, para te deixar mais assustado ainda, ou quem está assistindo aí, teve casos de homens, de seres humanos atacados. Pessoas? E que morreram. E que foram arrancados o rosto por esses chupacabras à vista das pessoas ali. Eu vou te mostrar um caso só, mas isso aqui nem é bom mostrar publicamente para não cair o podcast, né? Não. Depois, caso a gente faz ali a edição, mas não vou mais... Não, mas esse aqui só para você ver a foto da pessoa. Deixa eu achar aqui. É um caso guatemalteco que aconteceu naquela época também. E aí a população que estava ali viram um cara ser atacado e morto. Aí chamaram a polícia, tudo, tentaram analisar e viram que se tratava de alguma coisa aqui, totalmente estranha e diferente. Saiu no jornal, deixa eu ver aqui, a imprensa local responsabiliza o chupacabras desse ataque mortal. Então, aí saiu nesse jornal Extra aqui, né, a pessoa sem o rosto, né? Então houve a mutilação humana feita pelo bicho que foi visto pelas outras pessoas. Posso tirar uma foto, pessoal, que quiser, depois eu vou mostrar, porque vai dar curiosidade. Pode pessoal, ser. Se você quiser ver essa foto, me pede lá no podcast que eu mando para você. Isso aí. Esse aí é um ser humano, aí conta aí todo o caso, foi investigado pela polícia também. Mas esse não é o único caso, não, tá? No Brasil, a gente tem um livro chamado Estranha Colheita, que são de casos reais envolvendo seres humanos que foram mutilados por tripulantes aí de OVNI. De alguma forma, estão associados ao fenômeno OVNI. Então, tem caso de Santa Catarina, tem caso do interior de São Paulo, tem o caso Pedro de Toledo, né, que eu também investiguei.
ainda bem que esses casos envolvendo seres humanos, eles são num percentual bem ínfimo, bem pequeno. Então, assim, a gente não precisa ficar preocupado, vão ser atacados e tal. Mas, assim, caso você esteja no campo, na zona rural, lá cuidando da sua criação, tudo, e vê um objeto desse, fica na posição meia, né? Cara, de espera, você né? acredita- Não seja louco de sair correndo para cima de um negócio desse que a gente não sabe o que pode acontecer. Você pode ser abduzido, pode ser levado, né? Pode acontecer alguma coisa a mais. Tem um caso da Bolívia em que era um pessoal que morava nas montanhas lá, um caso até bem conhecido, e assim, a criação deles foi toda morta. Então, chegavam uns seres baixinhos, desceram do disco, e o pessoal vendo aquilo. Aí eles iam assim e faziam com uma arma de luz assim, ó, vum! Aí caía metade da carcaça do bicho para cá, metade para lá. E eles saíam pegando um monte de coisa, vísceras, tudo que tinha dentro. E foram detonando a criação do cara. E pior que ele vivia daquilo, né? Tipo a arma aquela Era a subsistência dele. daquele do... Tipo um laser, né? Uma arma, tem um filme. um sabre de Aquele- luz, o né? sabre de luz. O sabre de luz. Tchum, fazia assim, aí caía metade do corpo para um lado, metade para o outro. Então, por exemplo, você está lá na sua fazenda, encontra um animal morto também, faltando alguma coisa. A minha esposa, por exemplo, quando era mais nova, teve um animal que foi cortado em bisel, era um louro, sabe aquele... O louro, né? Tem um papagaio, Sim. né? Verdinho. Então, estava dentro da gaiola. E ele foi cortado assim, ó, em bisel, né? Em 45 graus, com alguma arma que não é uma faca, nada, não ficou sangue, nada. E simplesmente levaram só a parte de cima, deixaram a parte de baixo do louro dentro da gaiola. Então, é um negócio esquisito. E tem outros casos, por exemplo, de seres humanos. Aqui, por exemplo, na represa Guarapiranga, a Billings, né? Na verdade, era a Billings, não Guarapiranga, que em 1988 uma pessoa também foi encontrada morta. E quando eles fizeram a necrópsia do corpo, e descobriram que dentro do corpo, né, quando eles abriram, estava faltando um órgão que tinha sido cortado por bisel também. Só que não tinha marcas, perfurações que explicassem como que alguma pessoa vai cortar lá dentro e arrancar e retirar isso de dentro do corpo. Tanto é que os legistas lá acharam aquilo super estranho, nem colocaram no laudo, né? Porque não tem como explicar um negócio desse. Então, tem muitos casos assim, inexplicáveis, estranhos, que vez ou outra ocorrem e são acobertados, né? Ou ficam ali no meio da criminalística ali, o pessoal analisa e tudo mais, e fica como histórias inexplicáveis. Eu tinha um tio meu, de Santa Catarina, e eu estava te falando aqui antes, que ele me contou, cara, ele contava para todo mundo que viu um prato em cima do outro, lá na lavoura, eles que viu. Não, eu vi um disco voador. Ele falava assim, e dava para ver que era de verdade, E sabe? ele viu de dia isso aí? De dia, De cara. Ele dia. falou, era prateado, era prata, um prato em cima do outro, ele falou. Ele não falava que era disco voador, ele falava que ele viu uma nave, sei lá, um avião, que era um prato em cima do outro. Ele deve ter visto alguma coisa assim, né? Provavelmente. Cara, ele viu de dia. De dia, sim. Isso, tipo esse disco aqui, cara. Ele falou o nome do meu tio, o tio Marzo, lá de Santa Catarina. E ele me falou, não, eu vi e dava pra ver que era de verdade. E esse aqui eu fotografei É em verdade. São Bernardo, aqui. Em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E esse aí foi em Foi você que Eu fotografei. Pessoal, eu Eu vou tava tirar trabalhando no foto banco. aqui, se tu me deixar. Pode tirar, que depois pode o pessoal, eu quero me manda as fotos que você tirou Pode lá no tirar, Edson pode Momento. Cara, e Esse é de verdade. dia. Esse aqui. Esse aí foi 1h18, no dia 2 de setembro Mas esse de aqui não- 2016. Deixa eu te perguntar, esse aqui não pode ser um drone que, tipo assim, Então. fizeram uma cobertura nele, ou um balão que seja de... Eu tô conjecturando, tá? Um balão que é tipo assim, ó, tipo uma roda, sabe? Um número 0, e aí fizeram ele, botaram outro no meio e soltaram. Então, deixa eu te contar o contexto, como é que foi nesse dia 2 de setembro de 2016. Eu saí para o almoço, como eu fazia todos os dias. Eu trabalhava numa agência do Banco do Brasil como gerente,
Isso era por volta ali do meio-dia. Naquele dia, eu não quis comer em restaurante. Falei assim, hoje eu vou comer um hot dog lá na porta do fórum, né? Tem um fórum. E aí eu fui para lá, comi o hot dog, depois resolvi voltar por trás do fórum. E aí, passando pela rua, a Avenida São Paulo, você tem assim um jardim. E eu fui cruzar o jardim para o outro lado da calçada, onde tem o Parque Lazuri, que é um parque verde que o pessoal corre. Nisso que eu estou atravessando o canteiro, eu percebi um brilho de canto do olho, e aí eu olho para cima, o discão lá. Né? Então, era um disco aluminizado. Essa parte escura que você está vendo aí é o reflexo do Parque Lazuri na estrutura do disco voador. Tá? Então, isso aí é o reflexo do parque. Desse parque verde. Não é um... o negócio era totalmente aluminizado mesmo. E aí o que acontece? Não tinha barulho. Eu peguei um iPhone 5S que eu tinha, que era corporativo, e tirei a primeira foto, me preocupando de pegar parte ali da vegetação e do poste, para a gente ter um... Você pode ver que o objeto é aquele pontinho preto lá em cima. Ele estava bem alto. E aqui já é uma ampliação. E aí, quando eu fui tirar a segunda foto e puxar no zoom, o objeto muda de direção, faz um L assim, ó, e sobe na vertical numa velocidade incrível. Ah, mas então teve esse negócio que ele, Sim, subiu. Calma aí que não acabou. Aí, o que aconteceu? Eu saí dali, cheguei no banco, mostrei para o Thiago, que era um outro gerente. Eu estava tremendo na época. Aí já falei com o meu cunhado também. Olha, fotografia de disco voador e tal. Já queria colocar no Facebook. Ele falou, não, você não vai publicar nada. Agora você é testemunha, né? Você não é ufólogo, não é pesquisador. Aí ele pegou, me manda a foto, me conta o que aconteceu. Eu contei, mandei a foto. Ele mandou para um investigador no Rio de Janeiro que fazia análise de foto. Que era o Philip Kling David. Ele depois fez a análise da fotografia. E somente depois da análise, comprovando que se tratava de algo realmente diferente, aí a gente publicou. Quando a gente publicou isso na imprensa, apareceram 23 pessoas que viram o mesmo objeto no mesmo dia, no dia anterior e no dia posterior. E aí a Força Aérea me pediu essa foto, pediu o meu depoimento. Eu mandei para eles. Depois de um tempo, falando com o sargento, eu perguntei assim, e aí, vocês descobriram o que é isso? Aí ele só colocou assim, a sua foto é impressionante, só isso, ponto. E nunca mais me respondeu mais nada. E eu levei a fotografia para especialistas em drone, lá de São Bernardo do Campo, e eles analisaram e falaram, olha, a gente está acostumado com drone, aqui tudo, não tem nenhum drone com essa especificação, não. Aí, para complementar os estudos, eu fiz um pedido oficial para o aeroporto de Congonhas e para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, perguntando se a 1h18, que foi o horário da foto, havia algum objeto convencional, algum avião, balão, drone, passando naquela região. E fui informado oficialmente que não. Aí, detalhe, outras pessoas resolveram fazer análise também. Então, tivemos 5 análises feitas por pesquisadores no Brasil que autenticaram a foto, 3 análises nos Estados Unidos, inclusive um pesquisador chamado Darrell Sims, que era um pesquisador super famoso lá nos Estados Unidos, que também autenticou a foto, um de Portugal e um da Argentina, que é o Salvatore Carta. Né? Então, foram 10 análises efetuadas nessa fotografia e considerada como algo autêntico e diferente de qualquer coisa possível e imaginável, né? O algo autêntico, você fala assim, ó, aqui eu tô vendo como de fora, tá? Eu até poderia dizer que era um balão aqui, tá? Um balão prateado. Só que você me fala o seguinte, não, Adriano, ele pegou e fez o L e saiu. Então, o balão não faz isso. O balão ele vai começar a subir bem devagarinho. Só isso aí me matou, me ganhou. Tipo assim, eu acredito 100%. Ele fez assim, ó. Outra questão também é que... Você lembra do caso que teve há pouco tempo agora que os pilotos estavam vendo luz lá em Porto Alegre? Sim, sim. Tá, pois é. Aí eu vou te relatar uma coisa, Esse tá? aí é em São Bernardo também, mas mais recente. Próximo dessa região aí. Isso aqui é de junho de 2022. Esse aqui foi em 2016.
2 de setembro. Deixa Só eu- para te mostrar que, assim, a região, vez ou outra, o fenômeno parece que volta, né? Para aquela região. Entendi. É que nem, por exemplo, onde ocorrem pousos de OVNIs, é bem possível que, passado alguns anos, vai ocorrer novamente o pouso ou no mesmo local ou nas vizinhanças ali, próximo daquele local. Eu tenho casos já pesquisados, por exemplo, em São Vicente, em outros lugares, que teve, posteriormente, pouso lá, né? Passados 10 anos, 20 anos, volta a pousar no mesmo local. Sabe quando eu era bancário? 2 casos que eu vou te dizer. Quando eu era bancário, que eu fui da bancário também, eu entrevistei... Então, eu estava atendendo um cliente meu que ele era piloto de avião. E eu sempre perguntei para ele, é verdade que existe esse negócio de alienígena, de nave? Ele falou assim, Adriano, vou te falar uma coisa, tá? 3 coisas ele falou, olha, eu já vi um estádio de futebol voando na minha frente. Uhum. Ele falou, eu já vi um estádio de futebol voando aqui na minha frente. Você sabe quando dá aqueles pousos de argentino, avião argentino, principalmente da Aerolines Argentina, que pousa em Porto Alegre, que não era pouso não previsto? Eu já ouvi sim, até já ouvi. Isso aí é porque os caras veem coisa lá em cima, ficam com medo e baixam, e descem. E outra questão também que eu queria te dizer, 3 coisas, aquele caso que deu dos pilotos, tá? Vendo luzes lá em Porto Alegre e tal, até deu assim, o piloto da Gol e tal. Cara, nesse dia, isso eu posso relatar, até estava conversando com meu pai, a Força Aérea de Gaúcha, tá? Da base de Canoas, ficaram 2 semanas sobrevoando todo o litoral ali, porque assim, a base de Canoas fica, na minha casa, fica... por exemplo, assim, oeste, tá? E eles nunca vêm pro lado leste, ali lado do oceano, ali, né, Atlântico. Eles sempre vão da Baía de Canoas lá para Caxias, tá? Eles fazem aquela... E naquele dia, 2 semanas... E assim, por que eu achei suspeito? Porque não era uma aeronave. Eles iam de 2 ou 3 aeronaves juntos, fazendo toda ali Fazendo a ronda. a ronda ali, por causa Isso. do aparecimento daqueles objetos. Por causa Então, daquelas luzes. por acaso, eu estou com um relatório da Força Aérea de 2022, daquela época que isso que vocês viram lá é verdade. E esse aqui é o documento oficial desse caso. E aí eu falei pro meu pai ainda, e eu tava 11h30, mas eu tava tomando chimarrão e eu falei, tá vendo, engraçado, nunca passa nenhum jato aqui em cima, nunca passa. Quando passa é um. E assim, muito e aí, relevante. dá uma lida aí para você ver o que tá falando. Aqui, ó. Se você quiser, eu dou até uma resumida. Ó, ele fala assim, ó, data da ocorrência 5/11/2022, né? Tempo de duração do avistamento deles foi 1h e 30 minutos. Local da ocorrência, distante da aeronave, aparentemente norte-nordeste de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, próximo à cidade de Torres. Por ser voo noturno, não foi possível definir uma distância e posição exata dos objetos. Litoral. Eles viram vários objetos. Aí aqui, mais para frente, tem o nome das pessoas, tal, só que eles tarjaram, né? Por questões óbvias aí, mas eles falam 3 luzes, ó. Que você tinha falado 3 luzes, olha lá. Durante o deslocamento da aeronave SBSM e SBFL sobre as regras IFR, porém em condições VMC, isso aqui é tudo sigla deles, né? No FL90 foram observadas 3 luzes. Aparentavam estar realizando treinamento de reunião em voo de formatura com aproximações em velocidade bem elevada. Os objetos se deslocavam da posição 5 horas da aeronave até a posição 2 horas, extremamente rápido, cerca de 1 segundo, se aproximando e se afastando entre elas. Tal. Aqui, e aí diz que tinha velocidade superior à supersônica. Pois é isso aí... E olha só, isso aqui é um documento preparatório, né, de acesso restrito da Força Aérea. Depois foi provavelmente gerado um outro documento. Olha lá, durante o voo, pelo menos 4 pilotos civis reportaram o fato ao ACCCH-CW, né, que é a torre de controle lá deles, né? A iluminação dos objetos fugia do padrão da aviação.
Era vermelho, verde, branca. Isso aqui é luz de coisa. As cores variavam de amarelo, âmbar e vermelho, sem uma definição exata de cores. Ao invés de serem luzes nas pontas das asas, o objeto todo era iluminado. Então era um negócio só. Ele não tinha só as luzes de iluminação como um objeto voador convencional tem. E assim, isso aqui é um documento oficial da aeronáutica e que hoje está liberado no Arquivo Nacional. Qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Você já chegou a ver um objeto voador não identificado na tela do escopo do radar? Como é que é? Aqui é uma formação de vários objetos voando em formação. E aí eu te falo, se tivesse esse tanto de aviões, 6 aviões aí voando nessa formação, não seria um negócio totalmente perigoso? Sim. Né? Não, voando em, tipo, parece um dado, parece um... E não era a Esquadrilha da Fumaça. Ninguém é doido de voar numa formação dessa. Isso aí é um escopo de um radar onde foi detectado um UFO desse daí, né? Existem inúmeros documentos, né, que comprovam que os militares pesquisam isso desde muito tempo. Eu trouxe aqui um normativo. Isso aqui é um normativo da Força Aérea também, ó, Ministério da Aeronáutica, Serviço Nacional de Proteção ao Voo, Divisão de Operações, e é uma NPA, Norma Padrão de Ação, 9C, né? Onde o assunto dela é procedimentos a serem adotados pelos órgãos ATS e ATC em caso de avistamento de objeto voador não identificado. Ou seja, eles têm um procedimento normatizado caso eles observem objetos voadores não identificados. E aí tem todo as disposições. Se tiver, por exemplo, aparecendo no radar, é para gravar a tela do radar, para tentar se aproximar muitas vezes. E tem os telefones que tem que se ligar para fazer o reporte. E existe aqui os órgãos que tem que se passar a informação. E aqui algumas perguntas que são feitas pelo órgão ao piloto para eles catalogarem isso. Antigamente era no CONDABRA, que era o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Hoje é o COMAI, que fica sediado na Área Especial 12 lá em Brasília. Pois então, isso aqui que você traz é uma coisa que me choca, porque por mais que você seja cético, tá? E dizendo assim, não, isso aqui não pode ser, isso aqui pode ser drone. Tá, pode ser drone, mas o que me intriga é a velocidade mais do que supersônica, sabe? Isso é tipo, que nós não temos ainda, que eu saiba, né? Não temos tecnologia. Apesar, vou ser bem sincero, que eu acredito que mais de 95% desses avistamentos, tá, sejam tecnologia que ainda não foi descoberta, mas é humana. Mas só tudo bem, mas nós ainda temos 5%. Por exemplo, que nem nós estávamos falando aqui anteriormente, tá, tudo bem, hoje até posso dizer que é OVNI. Mas e antigamente, que não tinha nem aeronave? Né? Então, como é que a gente explica esse negócio? Porque nós temos diversos relatos aí, né, por escritas antigas, dizendo que havia esses OVNIs. Até eu vi num outro podcast você falando que até numa carta aqui no Brasil, enviado para o rei de Portugal, alguma coisa assim, dizendo que... Era uma carta de um jesuíta, que é o José de Anchieta, uma carta datada de 31 de maio de 1560. Ele enviou para Portugal, para o superior, né, da igreja de lá. E você tem uma o cópia clérigo. dessa carta? Tenho, está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E eu tenho em casa essa cópia dessa carta, onde o José de Anchieta, o jesuíta, ele reporta, na época do Brasil colônia, o que estava acontecendo. Então, fala de inseto, de um monte de coisa, e aí chega num certo momento, ele cita um tal de M-Baitatá, que depois virou Boitatá, né, que era uma coisa de fogo, uma luz, lá, um objeto luminoso, que, segundo ele descreveu na carta, perseguia os índios e, às vezes, os matava. Ele deixou isso bem claro. Tem esse fenômeno, o tal do M-Baitatá, que os índios falam aqui, que às vezes persegue eles, essa luz, e às vezes os mata. Além desse, tem um livro que eu escrevi também, além desse de Varginha, que é o livro Alienígenas no Passado do Brasil,
Esse aqui, eles são casos antes de 1947. E aí a gente tem aqui a primeira abdução, primeiro sequestro de pessoa que ocorreu no Brasil, que foi em Campinas, 1931, mas tem uma possível abdução no Brasil colônia, ocorrida em 1558, que está descrita na carta do Antônio de Sá. Aqui, ó. Antônio de Sá, um jesuíta, na carta de 13 de junho de 1559, ele relata a respeito de um índio que teria sido pego por um objeto desse e que depois ele morreu, inclusive. E dentro da nave ele fala que tinha fogos muito horríveis, né? É toda uma linguagem arcaica, né, do Brasil colônia, mas alguns historiadores capixabas do Espírito Santo, eles acreditam que pode ter sido o registro da primeira abdução de um indígena ali que foi levado para dentro de uma nave e foi levado para o porto de Jaravaia. E aí os indígenas, né, os jesuítas, eles interpretaram na época esse fenômeno como algo demoníaco, né? Que não poderia deixar de ser, né? Porque a igreja sempre fala, é demônio, é demônio, é demônio. O próprio José de Anchieta, quando ele estava por Itanhaém, ele chegou a comentar também que tem umas cartas, né? E nessas cartas são relatados o avistamento de um ser luminoso na praia de Itanhaém. E ele estava acompanhado de vários romeiros, eles estavam rezando ali, né? E de repente aparece essa criatura luminosa saindo de dentro do mar. Aí os romeiros ficaram tudo apavorados ali, né? E pediram pro José de Anchieta excomungar, né? Fazer o exorcismo ali, né? Daquela entidade diabólica, demoníaca, estranha, que eles não sabiam o que era. E ele fez lá do jeito dele e tal, e a criatura foi se afastando depois, entrou para dentro do mar, né? Aquela ser luminoso, e desapareceu. E ficou esse registro também, que isso poderia ser provavelmente o avistamento desses seres luminosos, que vez ou outra são descritos também na ufologia. É muito comum no interior, às vezes o pessoal vê parecendo um ser humano, né, uma criatura humanoide luminosa, e aí ele vai interpretar como uma assombração, um fantasma, né, uma coisa ali mais para o lado fantasmagórico de assombração. E, na verdade, são seres também que, vez ou outra, se manifestam dentro desse fenômeno da ufologia. É lógico que esses seres luminosos, eles correspondem a 5% dos casos mundiais. Os seres mais comuns é o Grey, né? Que é aquele cinzento, de cabeça grande, olho preto, às vezes tem olho vermelho, que seria esse tipo aqui. Esse ó. aqui. Né? O Grey, ele é o mais visto, corresponde a 80% dos casos, né? Existe na casuística várias descrições de tipos de seres que já foram avistados. Inclusive, esses peludos, ó, que você tinha falado, o lobisomem, né? Pode vir com capacete ou não. Tem outros seres parecidos com o ser humano, né? Alguns mais nórdicos, né? Lembrando aquele pessoal europeu, cabelo loiro, olho azul. Esses mais humanos correspondem a 15%. E os 5%, a gente tem os peludos, os energéticos, que são esses que parecem fantasma. A criatura de Varginha está dentro do 5% também. Então, mas o mais comum é o Grey, que é esse cinzento. Aquele da que estátua vez que ou o outra pessoal está aparece. fazendo direto, né? O pessoal está fazendo direto a estátua do Isso. Lá em Porto Alegre, lá que mais tem a E estátua alguns fazem um verdinho, né? Isso. Mas tem verde também. Tem algumas pessoas que relataram o ser como sendo verde. Mas será que na época, nos antigos... Porque o meu pai, por exemplo, disse que antigamente via a luz de fogo em cima lá no mato, sabe? Tipo A Mãe do Ouro? ele não sei se é Bola Mãe do de Ouro. fogo? Ele fala que antigamente os senhores lá matavam, parece que escondiam o ouro, enterravam e matavam os escravos. E aí, enquanto o ouro não era descoberto, ficava ali protegendo. Isso, então, em Minas Gerais, o pessoal chama de Mãe do Ouro. Né? Quando aparece sobre rios, às vezes é Mãe d'Água, alguns falam bola de fogo. Em Pernambuco, por exemplo, eles chamam de foguete ou tocha. No Rio Grande do Sul, eles chamam de come-língua.
né? Come-língua. Come-língua. Por quê? O que acontecia? Apareciam essas bolas de luz e geralmente ocorria a mutilação de animais e o animal aparecia sem a língua. Lembra o gado? E geralmente sim, ele também sim. é arrancado a língua. É arrancado essa parte da boca, a língua. Então, o pessoal chamava o come-língua. Mas, na verdade, era aquela luz, né, avermelhada, que aparecia uma bola de fogo e que o pessoal usa essa crendice. Por exemplo, se a gente for mais ao norte do Brasil, lá o pessoal chama de luz vampira, chupa-chupa, né, porque chupa o sangue, Sim, muitas vezes. No Piauí, eles chamam de aparelho. Se você chegar lá falando, alguém já viu disco voador, OVNI, eles vão rir da sua cara. Mas você fala assim, alguém já viu o aparelho aqui? Ele fala, o aparelho apareceu ontem, perseguiu o fulano. É o mesmo fenômeno, só que ele vai mudando Nomenclatura diferente. nomenclatura dependendo da região. Você vai para fora do país, você encontra também o mesmo fenômeno, por exemplo, no Uruguai, na Argentina, no Chile, mas com nomes assim folclóricos. E você acredita também que tem muita gente... Porque assim, você trabalha sério, tá? Eu vejo, eu te acompanho nas redes sociais, sigo, e você é uma pessoa que fala do assunto e fala de forma séria. Mas o que às vezes me deixa chateado às vezes você vai em alguns lugares, eles tiram sarro. E não na verdade, porque é o teu trabalho, né? Sim. Você leva com uma seriedade. Mas você acha que, na sua opinião, essa questão da brincadeira prejudica um pouco o teu trabalho? Nem um pouco, né? Porque assim, as pessoas elas vão com o tempo julgando, né? Vão recebendo informações, elas vão tendo condição de fazer ali os seus próprios julgamentos, né? Suas próprias interpretações. Entendi. Então, a grande maioria, atualmente, eu tenho visto que o pessoal está aceitando mais o fenômeno. Por quê? Porque a imprensa, de uns tempos para cá, ela começou a tratar o fenômeno de forma mais responsável. Né? Não é mais com aquela chacota de antigamente, com sensacionalismo. Ainda tem um pouquinho de sensacionalismo, mas não é tanto como na época do Gugu Liberato, o Chupacabra lá, Raia, que apareceu, aquelas coisas, que se fazia jornalismo ali mais sensacionalista. Sim. Hoje não. Parece que os governos, principalmente americano, tal, eles estão imbuídos em tentar liberar isso, mas de forma parcial. Homeopáticas. Para quê? Para que não choquem tanto a população, né? Que não haja assim um choque violento de cultura, né? Quando for revelada a verdade, né? Porque quando se revelar que vida extraterrestre existe, que é um fato, isso as pessoas vão ter que quebrar paradigmas, vão ter que se adaptar. A parte religiosa também, ela vai ser super impactada por isso. Eu acredito até que a parte da economia das nações também vai ser, de alguma forma, afetada quando essa notícia chegar, né? Essa notícia mundial aí. E como a gente tá... Eu só queria voltar um pouquinho no ponto lá das bolas de fogo, só para mostrar algumas imagens. Isso aqui foi no México. Então, geralmente, quando o pessoal vê, essas bolas, né? Que parece uma bola de fogo, mas, na verdade, é que o objeto está dentro de um campo de ar ionizado. É como se fosse um campo ionizado desse objeto, o ar ali, e aí as pessoas veem essa luminosidade e falam que é uma bola de fogo. Mas, na verdade, você tem uma estrutura de um disco voador, de alguma coisa dentro dessa luminosidade. Cara, eu fico impressionado. Eu gostaria de ter muito mais tempo para a gente poder conversar, porque, assim, poxa, eu tenho muito mais coisa. Eu queria entrar mais no caso Varginha, eu queria entrar mais naquele caso lá da Ilha de Colares também. Cara, então, aquele é fantástico, né? Caso, mas o tempo passa muito rápido, cara. A gente pode marcar uma outra oportunidade. Com Inclusive, certeza. eu trouxe algumas coisas da época de Colares, jornais de pessoas que eram atacadas, né? Imagina, por essas luzes. E Colares ainda tem aquela questão as pessoas também eram sugadas sangue das pessoas. Sim, tem até a doutora também que fala. Né? Pilotos tiravam foto dos discos na época. Isso aqui é um piloto da Varig. Entendi. Em 79. Né, cara, e por aí vai, né? Pilotos também viam
esse fenômeno naquela época. Seres foram avistados também, foram feitos desenhos, né? Esse aqui foi feito por um militar, que é o capitão Irene de Holanda. Então, assim, Operação Prato é um negócio super interessante. Mas como tu é de Porto Alegre, eu vou te mostrar, assim, só para finalizar, mostrar um caso aqui, que isso aqui é interessante. É um caso que a gente tem a Noite Oficial dos OVNIs, que ocorreu em 1986, que é um caso clássico da ufologia brasileira. Mas isso aqui, vamos dizer assim, foi a Noite Oficial dos OVNIs em 1967, onde a FAB ela confirmou um disco voador que perseguiu um avião militar. Isso aqui são os jornais da época. Aqui, ó, disco voador perseguiu o avião até Porto Alegre. Fábio confirma, disco voador e perseguiu um avião militar. Até Porto Alegre. Caraca. E eu vou te mostrar um negócio. Isso aqui é um dos documentos da 5ª Zona Aérea, da Base Aérea de Canoas, reportando isso, assinado por um dos 22 militares que estava dentro do avião. Esse aqui é um dos pilotos que eu tive a oportunidade de conhecer. Esse aqui sou eu, de bigodinho. Tá? Esse aí é o capitão Yackel, Ronald Edward Yackel. Que legal. E o que aconteceu? Naquela época, o brigadeiro de defesa-ataque, o Vernon Walters, dos Estados Unidos, da embaixada norte-americana, ele descreveu para o DIA, para o Departamento de Inteligência norte-americano, esse caso que aconteceu em Canoas. Cara, esse aqui é um documento. Você precisa voltar, vamos fazer um podcast só desses casos, porque tem muita coisa. Olha aí, ó, mais um jornal da época desse caso. Então, o que acontece? O fenômeno OVNI, ele é algo extremamente sério, que tem tido a atenção dos militares e das áreas de inteligência há muitos anos. E o governo brasileiro ele tem um acordo com o governo norte-americano desde a década de 40. E tudo que acontece aqui, por exemplo, o caso Varginha e tal, tem o dedinho americano sempre. Tanto é que os seres de Varginha, a nave e tudo mais, a gente acabou enviando isso daí para a famigerada Área 51 norte-americana, que fica lá no deserto de Nevada, graças a esse acordo que já existe há muito tempo. E conforme vai passando as décadas e a gente vai se aprofundando nessas investigações, obtendo documentos aqui e acolá, a gente tem mais certeza de que isso é um fato e que, infelizmente, é acobertado do público. Mas se você aí que acompanhou a gente, que tem granja, né, que cuida aí de aves, né, está vivenciando algum fenômeno desse estranho no seu sítio, entre em contato conosco, né? Eu tenho também um canal no YouTube, que é o canal Edson Boaventura. Isso. E no Instagram também, né? No Instagram também, Edson Boaventura. E aí, se você puder enviar esses relatos, a gente, com carinho, vamos receber tudo isso aí, vamos analisar juntamente com vocês. Vai ter bastante, sim, e eu te agradeço, assim, cara, enormemente pela tua simpatia. Poxa, você é mais simpático do que aparece nos vídeos. Esse tempo, eu tenho muito mais perguntas, só que o nosso tempo vai muito rápido. Então é isso aí, eu vou voltar então, já fica aí, né? Vai, compromisso. Que eu voltarei. Pessoal, o Edson vai voltar, eu compromisso. Voltarei. Mas coloca nas descrições aí do vídeo se você quer que eu volte, né? É boa, né? boa. Coloca aí para engajar também. Clica no joinha, né? E se inscreve no Pod Aves. Se você chegou aqui através, por me acompanhar também o meu trabalho, vamos dar uma força aí pro Adriano, entendeu? Vamos se inscrever no Pod Aves, né? O maior podcast, né, dessa parte de avicultura que eu conheço, né? Não tem outro. É o único. O único de avicultura, falamos muito de avicultura, e agora a gente tem um novo convidado também. Cara, esse podcast caiu assim, de popularidade pelos avicultores, porque a gente falamos bastante sobre avicultura, mas ele só é um sucesso porque devido aos convidados. É o convidado que faz o podcast, não é o apresentador. Edson, muito obrigado. Eu que agradeço obrigado, cara, a oportunidade. Assim, fico muito agradecido e eu quero sim, compromisso, você vai voltar, vamos fazer assim, um especial aí falando bastante sobre caso Varginha
e lá o... Operação Prato. Operação Prato. Fechou. Você que seguiu até aqui, nosso muito obrigado. Agradecer a todos os nossos apoiadores, o Fujikura, a Quilbra, a Frato, a Librote Embalagem e também a Smutec. Agradecer ao nosso patrocinador, pedir para você nos seguir aqui no Instagram, seguir também o Edson no Instagram Isso aí. e se inscrever no YouTube e se inscrever também lá no Edson. No canal Edson Boaventura. Feito. Tem mais de 1000 vídeos lá. Você quer aprender um pouquinho sobre isso, sobre ufologia e tal? Entra lá que a gente faz isso com seriedade, com metodologia científica. Então, tenho certeza que você vai sair satisfeito. Gosta de ufologia? Vai lá no Edson Boaventura, certo? Valeu! Tchau, tchau!